Prezados amigos do YouTube e redes sociais, eu sou Irando de Souza e esse é o Farol do Gorila. Hoje, para minha satisfação, eu estou aqui com o meu professor, um dos melhores professores que eu tive na vida, e não é porque ele está aqui comigo, realmente eu aprendi demais com essa pessoa. Professor Martin Dreyer, muito obrigado por aceitar o convite do canal para a gente ter essa conversa aí. E aí eu quero entrar então numa seara aí, em que, além do historiador e do pesquisador, a gente falar com o pastor também. A gente vive uma época aí de muito extremo, né? Extremos, esquerda e direita, azul e vermelho. Quem é ponderado, que nem eu, é odiado pelos dois lados. Isso politicamente, socialmente, religiosamente, sim. Em todos os aspectos da sociedade, para a gente que está sempre vivendo uma época de extremos, né? Sim. E tu obrigatoriamente ou tem que se posicionar por um lado ou por outro, né? E antes, lá no primeiro bloco, lá o senhor falou algumas coisas com relação à questão do fundamentalismo religioso, né? Do extremo também, e até dessa questão de que a igreja luterana muitas vezes não deveria, mas é confundida com um evangélico no geral, assim, né? Sempre existiu na história esse elo entre religião e Estado, né? Até que ponto o senhor vê isso como salutar, tanto para o Estado quanto para a Igreja? Porque, claro, os nossos representantes lá, eles têm que representar todas as categorias, né? Mas até que ponto é salutar? E essa questão aí envolvendo Igreja e Estado, e essa questão dessa explosão de diferentes igrejas, e a gente vê muitas com esse contexto de se ligar ao Estado, né? E também são igrejas que a gente percebe um certo fundamentalismo em termos de dogmas, que parece que vai meio na contramão de um contexto social onde está se defendendo a pluralidade, a colaboração, a aceitar o diferente, né? Como é que o senhor vê, como historiador e também como pastor luterano, esse contexto todo, né? Nós estamos vivendo um período assim muito complicado. Sim. Tá? As origens do fundamentalismo estão ligadas ao surgimento da ilustração, do iluminismo. Tá? O iluminismo colocou verdades que existiam até então em xeque. Tá? E nós vivemos então, depois do iluminismo, uma fase assim de muitas inseguranças. Sim. Tá? O mundo ficou maior também, se bem que tem pessoas querendo dizer que a Terra é plana, novamente. Não, se ele disser que eu tive uma discussão sobre isso há umas semanas atrás... Tá, ok. Sim. Mas Ok. a coisa até postei no Facebook, uma caricatura que alguém fez, que a parte norte do globo terrestre é plana. Sim. E a parte de baixo, o hemisfério ainda é redondo. Então cada um pode escolher onde quer morar e daí com isso se encerra a discussão. Mas isso explicaria também por que nós vivemos no chamado antigo terceiro mundo. Sim, sim. Eu tenho uma boa também que eu postei, que não é minha, alguém postou, que é uma ilustração em que a pessoa botou o texto lá, incrível que Deus ou a natureza tenham feito isso. Aí o Sol redondo, uma circunferência, e todos os planetas uma circunferência, e só a Terra plana. Né? Então, mas isso também, essas inseguranças vêm todo. Então, nós estamos opondo fundamentalismo a fundamentalismo. Né? Quer dizer, existe um fundamentalismo de esquerda, existe um fundamentalismo de direita, né? E cada vez que posturas liberais entram em crise, se volta a fundamentalismos, né? O liberalismo foi colocado como grande coisa em relação ao socialismo, os movimentos sociais do século XIX, que lutavam contra o sistema capitalista.
Né? E o liberalismo como modelo econômico entrou em colapso com a quebra da Bolsa de Nova York, e já antes levou à Primeira Guerra Mundial e preparou a Segunda. E quando o primeiro liberalismo aí sucumbe, né, vão surgir os modelos fundamentalistas políticos, que cada país precisa ter um líder que decide o que é certo e errado. Isso foi Hitler, foi Salazar, foi Stalin, foi Mussolini, né? E outros que apareceram na Hungria, na coisa. E nós estamos hoje na busca por modelos semelhantes do líder, do Führer, do Duce, né? Que vai nos guie com relação ao que é o certo e o que é errado. Então, esse aspecto. Por outro lado, o liberalismo econômico, na fase da pós-modernidade, vai trazer outras questões para nós. Nós tivemos uma fase em que a religião era a base da sociedade. Né? Tanto assim que os romanos vão pegar o cristianismo como base de sociedade, porque acham que isso vai evitar a derrocada do Império Romano. Né? Mas ela veio depois mesmo, mas os sucessores, as tribos bárbaras, adotam o cristianismo, que é a única coisa intacta que tinha sobrado da sociedade. Há 500 anos, mais ou menos, atrás, a religião paulatinamente começa a deixar de ser a base da sociedade. E a base da sociedade vão ser o Estado e o mercado. Por isso a gente estuda o absolutismo na história, né? E hoje nós estamos num ponto em que o Estado não sabe mais direito qual é a sua função. Né? Existe um liberalismo que prega a retirada do Estado de todos os setores. Tudo tem que ser privatizado, ou terceirizado, ou ter então parcerias público-privadas e assim por diante. E nós estamos vivendo aí numa fase novamente de transição, que a gente fala de pós-modernidade, né, em que o Estado não é mais a base da sociedade e quem é a base da sociedade é o mercado. Né? O Brasil agora está conseguindo vender carne para a China. E falta carne para o brasileiro. Não, vai ter para o brasileiro, mas vai subir de preço. Agora, já subiu. Né? Então o mercado rege tudo. E essa questão afeta, de repente, também a religião. McDonald's é uma franquia. Coca-Cola é uma franquia que pode ser produzida em diferentes lugares conforme uma receita. Né? E nas franquias, você tem que alcançar metas, franquias. Né? E assim também a religião se transforma em uma franquia. Você tem igrejas pós-pentecostais ou neopentecostais que funcionam como uma franquia. Você é designado missionário ou pastor em São Leopoldo, então você tem metas financeiras a cumprir para manter aquela... E se você não cumprir essa meta financeira, a franquia vai ser retirada de você e vai ser dada para uma outra pessoa, e você vai pegar uma franquia numa cidade bem distante, onde você tem que começar da base. E nesse aspecto mudam algumas expressões, por exemplo, no cristianismo. O cristianismo falava sempre muito em pecado. Isso é uma palavra que hoje você quase não ouve mais, porque a pós-modernidade vai dizer que você sempre é vítima. É uma vitimação. Nós todos interpretamos que nós somos vítimas disso ou daquela situação. De várias coisas, inclusive do briguei com a mulher por causa do estresse no trabalho, né? Quer dizer, eu trabalho que é o responsável da minha briga com a esposa e não nunca eu. Né? Então esse aspecto do eu é deixado de lado. Então é muito interessante, hoje tem expressões aí de pós-cristianismo que falam que você é vítima de entidades que se apossaram de você, que é uma linguagem que não é do cristianismo, mas da tradição africana e indígena. Né? E então o que você tem que fazer? Você tem que exorcizar
livrar-se dessas entidades para poder ser uma pessoa livre e boa novamente. Sim. E interessante que esse discurso entra, se você olha programas de televisão, altas horas da noite, você vai ver que esse é o discurso. Né? Tem uma entidade que é culpada. E isso agora é um grande problema. Se é uma entidade que está governando você, você não é responsável pelos seus atos. Né? E isso é o fim da ética. Né? Então, essa é a questão. E a ética, ela falta daí no político. Sim. Ela falta nas relações humanas, ela está na economia. Né? Porque eu posso passar a culpa para as entidades que se apossaram de mim. Na sociedade brasileira, isso agora é interessante a gente ver, isso é muito aceitável por causa do tipo de iluminismo que nós tivemos aqui. Nós somos uma sociedade pré-crítica, majoritariamente. Sim. Né? Costuma-se associar muito fundamentalismo com as religiões islâmicas, né, cuja base são os escritos de Maomé, né? Mas na verdade fundamentalismo a gente está com ele. O senhor tem um livro que é para entender fundamentalismo, mas na verdade a gente encontra ele em qualquer religião, né? Em qualquer religião e em qualquer meio social até, né? Não precisa necessariamente ser religioso, também né? Na política, tem os xiitas dentro dos partidos, né? Se falava há alguns anos, com a derrota do Partido Trabalhista em Israel, né? Os fundamentalistas somaram a política, né? A gente não pode esquecer que fundamentalismo vem de fundamento. Nós todos precisamos de fundamentos, assim como uma casa precisa de um alicerce, um fundamento. Né? Então, em épocas em que as coisas ficam incertas, a gente vai em busca de fundamentos e afirma esses fundamentos, porque senão você não consegue se achar dentro da sociedade. E nós estamos vendo algumas questões, né? A nossa ministra da Família, né? Ela procura orientar quais seriam esses fundamentos, né? Então se cria problemas aí muito complicados, ou se o liberalismo é o seu fundamentalismo, né? Então você vai dizer, não, tem que privatizar tudo, os índios têm que sair das matas e vir para as cidades, a gente tem que derrubar as últimas matas para ter mais produção de soja, mais gado, né? Então isso complica, e esse é o momento que nós temos, e nós temos falta de estadistas, né? Pessoas com opiniões claras, então alguns vão preferir Olavo de Carvalho e outros vão preferir Leandro Carnal. Sim. Né? Mas os dois não conseguem conversar. Não. Né? O discurso. Porque a época não é de diálogo. Né? Isso também é um certo absurdo, né? E eu pensei no canal exatamente por isso, né? Porque eu acho demais, assim, duas pessoas letradas, duas pessoas que, não falando necessariamente do Olavo de Carvalho e do Leandro Carnal, que foi, né, que o senhor citou, não, mas pessoas letradas, hoje dificilmente pessoas com ideologias, que tenham fundamentos ideológicos diferentes, conseguem sentar para conversar e para debater. Sim. Um sai da sala, levanta, não concordo com a ideia. Quer dizer, não existe o debate no sentido de realmente evoluir como ser humano. Existe o debate no sentido de eu tenho razão e tu não, né? E isso está espalhado em todos os setores da nossa sociedade, né? É a verdade única. É a verdade única, né? E com relação, a gente vai ter os islâmicos com Maomé, a gente vai ter um Lutero que não... O Lutero, na verdade, ele... O nascedouro das ideias do Lutero não são necessariamente fundar uma nova religião, e sim de melhorar a Igreja Católica, que é a religião onde ele estava inserido. E os outros evangélicos e os pentecostais? Qual o fundamento, da onde vem o fundamento, onde surge a formação dessas se é que o senhor sabe também, né? Mas onde vem o fundamento dessas igrejas? Esses grupos são da geração pós-Lutero.
Lutero é muito aberto, muito crítico ao texto bíblico, inclusive. Sim. Ele pergunta, por exemplo, se a Epístola de Tiago e o Apocalipse devem fazer parte da Bíblia, porque o cânone não está fechado, os católicos vão fechar o cânone, quer dizer, a soma dos escritos que devem compor a Bíblia só no Concílio de Trento, né? Uhum. Então já não é uma coisa que esteja presente, né? Os etíopes têm um cânone bem mais amplo do que nós ocidentais. Então, Lutero é aberto, mas os evangélicos que nós chamamos de evangélicos aqui no Brasil, eles têm sua origem na Inglaterra, na época de Oliver Cromwell, na luta contra a igreja estatal, que é a igreja anglicana. Né? Eles são os chamados dissenters, os dissidentes. São o pessoal que se insurge contra a igreja estatal anglicana e migra então para os Estados Unidos. É o pessoal do Mayflower. Uhum. Né? Sim. Então, e eles são gente que religiosamente é conservadora, contra processos da própria igreja. Se bem que desse grupo tenha surgido gente impressionante, como os metodistas, por exemplo, também é uma dissidência dos anglicanos. Os metodistas são pessoas que vão lutar nos sindicatos ingleses contra a exploração de mulheres e de crianças nas minas, por exemplo. Então tem aspectos muito importantes. Mas esse aspecto mais conservador vai se desenvolver nos Estados Unidos, que é de onde vêm essas teorias. Né? Então é um fundamentalismo que no início é religioso, para não abdicar de determinados dogmas, né? Também que vai dizer que a Bíblia toda foi inspirada. Isso é um dogma contra o iluminismo. Né? Assim como na Igreja Católica, o Papa vai ser infalível contra o iluminismo, numa época em que as certezas todas se foram. Onde é que está a verdade? No Papa. Outros vão dizer que está na Bíblia. Né? E aqui tu não tens mais a possibilidade de uma leitura crítica da Bíblia, do texto bíblico, né? Como é inspirado. E então, ligado aos fatores políticos e econômicos que nós vamos ter, vai surgir uma nova etapa na história da religião. O senhor sabe que eu sempre fui muito crítico com essa questão e o senhor me deu um puxão de orelha na universidade. Não me lembro. Não, mas eu me recordo bem. Eu sempre fui muito crítico com relação às igrejas evangélicas, pentecostais e essas igrejas franquias, né? Que é onde o pastor tem que cumprir uma meta financeira. E eu preparava um relatório, eu fui visitar algumas igrejas pentecostais, eu fui preparar um relatório para a sua cadeira dessas visitas, e eu estava sendo extremamente crítico. E daí o senhor me chamou a atenção para uma coisa: cuida só na tua criticidade no momento de apresentar na aula, porque existem pessoas, né, como a religião surgiu lá, um dos nossos antepassados lá mais antigos, né, como uma das primeiras manifestações humanas para amparar o ser humano frente às dificuldades. Tem gente que se ampara, seja da sua deficiência física, seja de uma depressão, do que for, e a gente tinha um colega na cadeira que era deficiente visual e que congregava em uma dessas igrejas, e realmente eu abri um pouco a minha cabeça para isso, né, com relação que sim, eu estava julgando, né, ao invés de realmente pesquisar o fundamento, né, eu estava sendo um julgador. Isso me abriu um pouco a cabeça com relação a isso, felizmente, né? Então eu lhe agradeço por isso, né? Lhe agradeço por isso, né? Mas e os pentecostais, eles vão entrar nesse mesmo rol de evangélicos. Sim, e eu acho que a designação evangélico hoje é um coletivo. Sim. E você tem que aprender a diferenciar também. Sim. Você tem as chamadas igrejas pentecostais, tipo Assembleia de Deus, e você tem as igrejas tipo Universal, do Reino de Deus, que entram nessa categoria de franquia. Sim. Enquanto que a
a Assembleia de Deus, ela tem um papel muito importante. Claro, Né? até de atuação social mesmo. É um lugar de acolhimento, Uhum, de integração social para migrantes. Uhum. Né? Por exemplo, Sapiranga, onde você reside com a sua esposa, era uma localidade em que você tinha ou luteranos ou católicos romanos. Sim. Quando migrantes começam a vir para Sapiranga por causa do calçado, as comunidades católicas tradicionais ali, os luteranos, não conseguem acolher essas pessoas. Sim. E quem vai acolher essas pessoas são igrejas tipo Assembleia de Deus. Né? Então elas têm uma função social muito importante em relação a esses migrantes, dão sentido de vida para eles, os acolhem. Essas comunidades criam um clima de aldeia. Né? E na migração, muitas vezes laços se rompem. Sim. E essa igreja pentecostal, tipo Assembleia de Deus, dizendo claramente o que você pode e não pode fazer. Sim, sim. Né? Sim. Ela vai evitar desagregação de famílias, claro. Prostituição, Sim. abandono de crianças e assim por diante. Então, ela tem uma função social muito importante, semelhante ao candomblé. Sim. As terreiras evitam muita criminalidade. Mas foi esse puxão de orelha que o senhor me deu e foi para isso que me abriu a cabeça, realmente, com relação à função social, porque sim, é muito melhor uma pessoa congregar numa igreja pentecostal, evangélica, né, que são duas designações para praticamente as mesmas práticas, mas do que estar sofrendo uma depressão, ou tendo uma vida solitária, ou caindo na marginalização, ou no mundo do crime, com certeza é melhor. Professor, fazer duas perguntas assim para a gente encerrar, né? A gente tem então o cristianismo, né, e a gente tem Jesus Cristo. Como historiadores até, a gente acredita que o dia 25 não seja necessariamente a data de nascimento de Cristo, né? E a gente tem um Novo Testamento que é escrito por não contemporâneos de Jesus. Aí o senhor me corrige onde eu for errar aí, né? Mas é a informação que eu trago para mim. Então a gente tem pessoas que conviveram com contemporâneos de Cristo que estão escrevendo a Bíblia, né? E a gente tem sim um indivíduo que marcou a história da humanidade de uma forma incrível, né? E aquilo que está escrito sobre a vida dele é o fundamento de muitas das religiões. Né? Aí, fazendo um exercício de filosofia, o senhor acha que Jesus Cristo retornando hoje estaria muito decepcionado com a gente? Ou melhor, o que da mensagem dele a gente pode fazer para evoluir ainda mais? Para melhorar como ser humano nesse momento que a gente vive? Né? Provavelmente a gente iria matá-lo novamente. Não. Seria a minha primeira reação. Sim. Porque ele é uma pessoa muito crítica em relação a costumes e tradições religiosas. Sim. Né? Ele faz uma crítica social contundente. Sim. Sim. Né? Sim. Então, e ele traz uma imagem de Deus que é distinta da imagem de Deus que a gente se faz, influenciado por essa lógica do comércio, dou para que me des. Né? Jesus é o homem da gratuidade do amor de Deus. Sim. Que Deus é um Deus que acolhe e que não está aí punindo continuamente. Né? Ele recebe e nos aceita assim como nós somos, em primeiro lugar. Essa pedagogia da aceitação, e só a gente, se sabendo aceito, a gente vai poder mudar posturas da gente. Isso então, quanto essa imagem de Deus. Jesus é o homem da partilha. Ele ensina a gente a partilhar, que com 5 pães e 2 peixes a gente pode saciar todo mundo, se a gente souber repartir. Né? Então, esses aspectos, para mim, ele é tão humano que é o mais humano dos seres humanos e nos ensina a ser
ser humano Sim. novamente, né? E- Nós não sabemos a data exata do nascimento Sim. dele, se foi 6 de janeiro, como a Igreja Antiga tinha, ou foi 25 de dezembro, como por imposição do imperador Romano. Constantino, né, foi Uhum. colocado. Mas é uma data para a gente refletir. E a cena do Natal, ela tem tudo da própria figura de Jesus. Tanto que Bernardo de Claraval vai dizer que na vida de Jesus, no início tem madeira e no fim tem madeira. Né? No início, a criança deitada no coxo dos Sim. animais é o lugar mais baixo que Deus poderia ter entrado. Sim. Né? Mais simples possível. Ou então, na Sexta-feira Santa, a cruz, o Cristo crucificado novamente sobre a madeira, que é a rejeição de Deus. Uhum. Então, na história do Natal, se fala que não tem lugar. Né? Não tem lugar para Deus no nosso mundo. Na Sexta-feira Santa se diz que não tem lugar para Deus no nosso mundo. A gente não quer saber dele, porque esse Deus da aceitação, ele nos desnuda e mostra que nós não somos pessoas capazes de aceitar as outras pessoas assim como elas são, né? E isso me parece um problema em muitas denominações cristãs de hoje em dia, Sim. que não conseguem aceitar as outras pessoas, assim como Deus em Jesus aceitou pessoas. Então, se a gente conseguisse fazer isso você não faz com uma campanha, Sim. né? Você hoje está mais em favor do funcionário da Coca-Cola. Sim. No dia de Natal. Eu né? ia mesmo lhe falar isso sobre essa questão da mensagem de Jesus, em como ela é atual hoje, exatamente com relação à aceitação, né? A aceitação do outro, independente de ideologia, o perdão, né? É aquela coisa, tire a primeira pedra quem nunca pecou, né? Sim. E hoje a gente vê em algumas práticas religiosas mesmo identificações com a palavra, ou se diz, né? Com a palavra cristã, com a palavra de Jesus, mas com uma prática completamente preconceituosa, ou seja, completamente divergente, ou seja, não se pratica nada daquilo do que se prega, né, dentro da igreja. E isso, eu acho que para mim, pelo menos, é muito da palavra de Jesus para a atualidade, né? Essa questão da aceitação do outro, independente de definição sexual, política, né? De realmente aceitar o outro com as suas ideias e ver que é um igual, mesmo pensando diferente. Você não tem nenhuma palavra de Jesus contra mulheres. E incrivelmente então toda a briga com o feminismo, questão de gênero, né? A briga por ideologia de gênero, escola sem ideologia. Sim. Então, os camaradas com os quais ele mais conversa são os camaradas que mais praticam a religião judaica, que são os fariseus. Sim. Que é o judaísmo decidido. Né? Por quê? Porque ele leva ele a sério. Por isso ele consegue discutir com eles. E a discussão é sempre de alto nível. Ele não vai baixar o nível, né? E consegue debater. E consegue debater. E isso é importante. São Paulo é um antigo fariseu, né? Sim, sim. Isso é impressionante. Professor, para a gente encerrar, algumas verdades na vida a gente adota pra gente, né? Às vezes a gente não pensa, mas acaba pegando emprestado, né? Eu, numa aula de arqueologia com o padre Schmitz, a gente questionou ele, em sendo padre, né? E tu tendo uma Bíblia católica onde tem a teoria criacionista, né? Que Deus teria criado tudo. Mas como pesquisador e como arqueólogo, ele teria que levar em conta a teoria da evolução, né? Então, assim, a gente questionou qual a verdade dele com relação a essa discussão, né? Deus, ciência, criação, evolução. Como é que ele trabalhava a fé dele com a prática em pesquisa? Aí ele, genialmente, né? Genialmente ele colocou que
ele acreditava que no momento em que aquele hominídeo, né, lá na savana africana, tomou consciência de si mesmo, de quem era o eu, quem era ele, e adquiriu razão, ali estava uma manifestação de Deus. Essa era a verdade dele, e eu acabei adotando para mim essa verdade. Hoje eu também trabalho, quando eu leio um livro, o que não me impede de ler a Bíblia com criticidade, né, com pesquisa, e também não me impede de ler com fé, de fazer uma oração, nem nada disso. Né? Qual é a sua verdade nessa questão? A minha verdade, Deus é o Criador, né? E a partir dessa afirmação eu consigo trabalhar com Big Bang, sim, com outras teorias, não ver problema nenhum. Né? A primeira frase da Bíblia, no princípio criou Deus o céu e a terra. Isso é uma confissão de fé. sim. Né? Depois, como é que teria sido essa criação, você encontra o mesmo relato entre os babilônios. Né? Só que nos babilônios, primeiro a natureza se cria a si mesma e por fim surge uma divindade para governar essa natureza. Sim. E a tradição judaica vai fazer o contrário. Primeiro vai fazer essa afirmação que Deus é o Criador de tudo. Não vai dizer que os astros são divindades, o sol, a lua, eles são luzeiros, são lamparinas. Se você lê o texto de Gênesis, é essa coisa. Né? Vai fazer um relato que eu acho que é sequencial. Primeiro tem que ter terra firme para poder surgirem árvores, natureza, para surgirem os seres que conseguem viver fora das árvores. Sim. Tem que ter uma porção seca, né? Sim, que eles vão colocar. Sim. Quer dizer, isso é ciência dos dias em que o texto foi escrito. Né? E nesse sentido eu respeito essas pessoas, claro. Né? Se bem que eu não vejo problema nenhum em afirmar a evolução das espécies. Sim. Né? Sei que nós, da categoria Sapiens, matamos os Neandertais, extinguimos eles. E estamos matando ainda outras espécies. Outras espécies, né? Outras Quer dizer, espécies. A categoria Sapiens, ela é um animal terrível. Sim, um dos grandes predadores da natureza. É um animal exterminador. Né? E agora, se eu afirmo Deus como criador de tudo isso, eu aprendo a ter respeito em relação à natureza. Isso para mim é um princípio muito importante. Eu vou respeitar as outras pessoas, seja nas condições que elas estejam, por isso não existe vida indigna. Sim, sim. Né? Porque algumas teorias dizem que a vida indigna deve ser eliminada. Sim. Para que haja progresso no gênero humano. Eu acho que não. Quem não é capaz de respeitar quem é diferente não vai conseguir governar o mundo. Com certeza. Então, e você tem que respeitar também os animais. Né? Claro. São Paulo diz que a natureza geme pela redenção, não é só o ser humano. Né? Então, o todo aí para nós é importante preservar, e Natal tem a ver com isso. Claro. Professor, muito obrigado mais uma vez pela cortesia de nos receber aí. Eu espero que a gente possa repetir esse papo aí mais vezes. Pois não. Muito obrigado. Valeu. Valeu, gente. Até a próxima.